Olá, pessoal! Rio Branco, Acre, 19 de julho de 2021. Escola Dr. Pimentel Gomes. Disciplina Matemática, Números e Sistema de Numeração Decimal. Eu sou a professora Mini Cleide e a aula vocês vão encontrar lá no livro A Prova Brasil, nas páginas 6 e 7. Mas antes de ir para a página 6 e 7, vamos ver uma explicaçãozinha bem rápida. Bom, vocês sabem quantas centenas tem no número 400? 400 vai ter 4 centenas. Observe o quadro valor de lugar. E vocês já fizeram uma pesquisa sobre o quadro valor de lugar, vocês lembram? Então, este é o quadro valor de lugar. O quadro valor de lugar, ele tem a classe das unidades, a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Por enquanto, nós não vamos ver a classe dos milhões e nem a classe dos milhares. Vamos ficar só na classe das unidades simples, tá bom? Então, na classe das unidades simples, nós temos a primeira ordem, que é a classe das unidades. Na segunda ordem, é a classe das dezenas. E na terceira ordem, a casa das centenas. Então, quando eu falei lá no número 400, que eu disse que ele tem 4 centenas, por quê? Centenas. As centenas é a terceira ordem. Observem aí. Eu vou apagar aqui e preste atenção. Quando tem lá o 400, o primeiro zero do 400, ele fica na unidade, na primeira ordem. Sempre a gente lê de trás para frente, da direita para a esquerda, tá? Então, o primeiro zero ele fica na casa das unidades, na primeira ordem. O segundo zero, ele fica na segunda ordem, que é a ordem da dezena. E, por último, fica o 4. O 4 vai ficar na terceira ordem, que é a ordem das centenas. Então, por isso que a gente diz que no número 400 tem 4 centenas, porque a gente observa só o númerozinho que está dentro dessa ordem aí, da centena, tá bom? Agora, o número 50. O número 50, eu acho que eu não apaguei uma coisinha, mas tudo bem. Quantas dezenas tem o número 50? Da mesma forma que nós fizemos na dezena, nós vamos fazer agora na centena, nós vamos fazer na dezena, né? No número 50. O número 50 tem 2 algarismos. Lembra que eu já falei para vocês que os algarismos vão do 0 até o 9. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 9 algarismos, nós conseguimos fazer diversos números. E o número 50 tem quantas dezenas? Primeiro, o 0 fica na casa da... Observe novamente o quadro. Na casa da unidade. Ele fica na primeira ordem, na casa da unidade. E o 5 vai ficar onde, então? Na casa da dezena, na segunda ordem, a dezena. Então, no número 50, nós temos 5 dezenas, como a gente acabou de ver. Ó, 5, bem aqui. E o número 8? O número 8 tem quantas unidades? Ele vai ter alguma dezena? Ele vai ter alguma centena no 8? Será que tem? Eu acho que não. Vamos ver? O 8. O 8, como o 8 ele é 8 unidades, ele não chega a um grupo para poder ser trocado para a casa das dezenas.
é 8. Então, ele fica sempre na primeira ordem das unidades, tá bom? Primeira ordem das unidades. Porque são 8 unidades. Não tem a necessidade de fazer uma troca para ir para a segunda ordem das dezenas, tá? Alguma dúvida até aí? Espero que não. Aqui, voltando no ábaco. Vamos ver qual é o numeral que sai aqui? Nós temos quantas unidades? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Ai, foi da frente para trás. Mas são 4 unidades. Quantas dezenas? 1, 2. 2 dezenas. Quantas centenas? 1, 2, 3. 3 centenas. E quantas unidades de milhar? 1, 2. Que a gente até já viu, né? 2. Conferindo. 2.324. Certinho? Conferido? Conferido. Então, agora, nós temos aí 2.324. Esse 4, gente, o 4, ele equivale a quê? Ele equivale a 4 unidades, certo? Esse 2 aí que está no D, de dezena, ele equivale a o quê? Ele equivale a 2 dezenas ou 20 unidades. Lembra que eu falei que a cada 10 unidades se substitui por uma dezena? A cada 10 dezenas substitui por uma centena? Pois é, por isso que tem aqui 2 dezenas ou 20 unidades, tá? E agora, o 3. Esse 3 equivale a quê, gente? A 3 centenas ou 300 unidades, tá bom? E o último lá, que é o 2. Esse 2, que está na quarta ordem, ele equivale a 2.000 unidades ou 2 unidades de milhar, tá bom? E aí, como é que a gente faz mesmo a leitura desse número? Esse número 2, 3, 2, 4, a gente lê 2.324. Ou a gente poderia ter aqui, ó, 2.000 mais 300 mais 20 mais 4. Ele estando assim, estaria certo ou não? Estaria certo, né? Só que ele estaria decomposto, tá bom? Então, turminha, agora vamos continuar a aula fazendo a leitura deste número. Primeiro, você vai pausar o vídeo para fazer a leitura. Já fizeram a leitura? Eu acho que sim, né? Então, como foi a leitura que você fez deste número? Você leu ele 48, 65, ou você leu ele 48.065? Como foi que você fez essa leitura? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi? Esse número, ele tem quantas ordens? Lembra lá, ó, a unidade é uma ordem, a dezena, a segunda ordem, a centena, terceira ordem, a unidade de milhar é a quarta ordem e a dezena de milhar, quinta ordem. Lembra também que eu falei para vocês que a gente pode pegar e só olhar aqui, ó. Aqui tem 3, né? Só que o 0, ele não representa nenhum número. Ele está ocupando uma casa no quadro valor de lugar, o valor posicional. E aqui nós temos 48.
48. Lembra que eu já falei que o primeiro é as unidades simples, né? O ponto. E aqui, os números que tem depois desse ponto, a gente lê eles normal. E quando tem o pontinho, a gente fala 1000. Então, se é 48, 48.065. Se tivesse um aqui na frente, seria 148.065. A gente vai ver mais direitinho. Então, ele tem quantas ordens? Tem 5 ordens. E ele tem quantas classes? Lembra que eu também já falei para vocês sobre as classes simples e as classes de milhar. Então, se ele tem a classe simples e a classe de milhar, esse número tem 2 classes, não é mesmo? Por quê? Vamos descobrir? Bom, esse aqui é o quadro valor de lugar, que eu já falei para vocês sobre ele. Vocês já viram ele várias vezes, né? Então, nós temos aqui o número 48.065. E nós vamos colocar ele no quadro valor de lugar. Sempre eu falo para vocês que nós iniciamos de trás para frente. A gente começa da direita para a esquerda, tá bom? Então, observe. O número 5, ele vai ficar onde? Esse número 5 vai ficar na primeira ordem, que é a ordem das unidades. O 6, ele vai ficar onde? Na segunda ordem das dezenas, porque é 60. 60 é o mesmo que 6 dezenas, tá bom? O 0 vai ficar na casa das centenas. Tem 0 centenas este número. Deu centenas exatas. E aí, observe o quê? Que agora tem aqui o pontinho. Aqui, ó. Essas três ordens, sempre a cada 3 ordens, nós fechamos uma classe. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, fechou a classe das unidades simples, que é a ordem das unidades, dezenas e centenas simples, tá bom? E vai começar a classe dos milhares, tá bom? Que eu já falei para vocês, que quando chega nos milhares, a gente lê o quê? A gente lê 1000. O que tiver aqui dentro, coloca 1000. Mas preste atenção em um outro detalhezinho. Olha, o ponto. Quando tem um ponto, quer dizer que acabou uma classe e vai entrar na outra classe, tá? E aí, qual é o próximo número depois do ponto? No caso, antes, o 8. O 8 vai ficar, 8 o quê? 8 unidades de milhar. Se é 8 unidades de milhar, ele vai ficar na quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar, tá bom? E aí no caso aqui, do jeito que tá aí, vai ler o quê? 8.065. 8.065. Só que não é 8.000, né? Ainda tá faltando o 4. O 4 dezenas de milhar. E esse 4 vai para onde, gente? Isso mesmo, vai para a quinta ordem, que é a ordem da dezena de milhar, certinho? E aí a gente lê como? 48.000, né? 48.000, porque está na classe dos milhares, 48.065. É um número composto por 5 ordens com 2 classes. As classes das unidades simples e a classe dos milhares, tá bom? Observe aqui, ficou errado ali.
Mas observe aqui. Aqui nós temos um ábaco, tá? Não sei se vocês já conhecem, mas eu acho que sim, porque eu já ensinei para vocês sobre o ábaco ano passado. O ábaco. Esse ábaco aqui, ele é maior. Ele tem aqui, ó, a unidade, dezena e centena, as três classes simples que eu falei para vocês, lembram? E nós temos também a unidade, dezena e centena. Aqui eu não coloquei exatamente tudo que eu queria, mas vamos lá. Primeiro, nós começamos do final, de trás para frente. Vamos para a unidade. Quantas unidades tem o número? 5. Então, a gente sabe que aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 unidades. Quantas dezenas? 6, não é mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o que, gente? 6 dezenas. Centena tem 0, então não fica nada aí, porque a centena está zerada. E unidades de milhar? Tem quantas unidades de milhar? 8. Então, vamos colocar aqui 8 unidades de milhares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de milhar. E a dezena de milhar tem quantas? Tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Certinho? Agora, vamos observar mais uma coisa. Esse 5 é 5 unidades. O 6, ele pode ser 6 dezenas ou 60 unidades, tá bom? O 0 aí, neste caso, vai ser quanto? Se é 0, vai ser 0 centena e 0 unidade. Porque tá zerado. O 8. O 8 vai ser o quê? 8 unidades de milhar ou 8.000 unidades, tá bom? Já o 4, que está na dezena de milhar, pode ser 4 dezenas de milhar ou 40.000 unidades, tá bom? Bom, agora vamos decompor esse número. 20.703. Podemos fazer ele da seguinte forma. 20 milhares, 7 centenas e 3 unidades. Por que 20 milhares? Porque a gente sabe que está na casa, o 20 está na casa dos milhares. O 7 está na centena e o 3 está na unidade simples, tá? Outra forma, 20.000 mais 700 mais 30. É outra forma de decompor ele. Qual foi o maior valor apresentado até o presente momento? Foi o 20 milhares, 7 centenas ou 3 unidades? Qual é o maior? É os milhares. Então, foi 20 milhares, foi o valor maior apresentado, tá? Qual é a ordem da grandeza desses números? Ordem da grandeza, professora? A senhora falou sobre isso? Falei. Lembra? Aqui, ó, o 3 está na ordem da unidade, o 7 está na ordem da centena e o 2 está na ordem da dezena de milhar. Então, a ordem de grandeza desse número é o quê? Dezena de milhar. Certinho? Alguma dúvida até aí? Espero que não, hein? Mas se tiver dúvida, perguntem. Agora, vocês vão lá para a página 6 e para a página 7 do livro de vocês para resolver essas questõezinhas aí. Observem o quê? Na número 1, vamos fazer aqui essa leitura. Em uma partida de futebol foi anunciado o público pagante.
Qual é o público pagante? Chegou a 48.065. Qual é o valor de cada algarismo que compõe o número de pessoas pagantes? Cada algarismo. Lembra que eu também já falei para vocês o quê? Que algarismo vai do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E com esses algarismos, nós podemos criar infinitos números. Ah, e não esqueça de colocar a data, tá? 19/7, nas duas páginas, para a gente saber que dia você fez a atividade, tá? 19/7. E aí, o que mais? Número 1, compreenda. Letra A. O número 48.065 é maior ou menor que 10.000? Você vai escrever o número 10.000. 10.000, lembra? 10 não, aqui é 100.000, desculpa. 100.000. Lembra que eu falei ainda agorinha sobre o ponto? E aí é mais 3 zeros. Qual é maior? 100.000 ou 48.065? Qual dos dois vai ser maior? Você vai escrever aí. Escreva por extenso. Escrever por extenso é como se lê 48.065, tá bom? Em 48.065, que algarismo está na ordem das dezenas? Ele não fala dezena de milhar, é a dezena simples. Lembra lá, primeiro unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezenas de milhar. Ele pediu o quê? O algarismo que está na dezena, tá bom? O número 48.065 tem quantos algarismos? Isso aí a gente já viu lá no início. E aqui, decomponha o número para obter o valor de cada algarismo. Você vai colocar ele nas dezenas, centenas, unidades e unidades de milhar, quanto também vai colocar eles nas unidades simples, tá bom? Só que no 4, o 4 nós sabemos que são 4 dezenas de milhar ou 40.000 unidades, né? E aí você vai fazer aí. E aí aqui você vai decompor este número de uma outra forma que a gente também explicou como é que decompõe, tá? Lembra que eu também expliquei para vocês que aqui no 65, né? 65. Como é que eu posso decompor ele? Se eu sei que tem um número depois do 6, vai ser um 0 e eu coloco 6. Se tivesse um outro número depois, ia ficar 2 zeros e o 6. E por aí vai. Eu já ensinei vários macetes para vocês sobre isso. E aqui na atividade 2, Beatriz gosta de fazer charadas com números. Ela escreveu a decomposição de um número e pediu para suas colegas descobrirem o número correspondente. Ela decompôs 10 milhares, 8 centenas e 5 unidades. Que número é esse? Como lemos este número? Qual é o maior valor representado na decomposição feita por Beatriz? Entre esses 10 milhares, 8 centenas e 5 unidades, qual é o maior valor? Você vai escrever aqui. Escreva este valor com o algarismo. Este valor que você vai escrever com o algarismo é o maior número, que é o que você vai escrever com algarismos. Se é o 10 milhares, você vai escrever aí 10 milhares. Se é o 8 centenas, você vai escrever aí 8 centenas, tá bom? Letra B. O número que você deve descobrir. O número que você deve descobrir é qual? Esse ainda lá da letra A, tá? Ele tem um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos ou mais de 3 algarismos? Responda. Escreva com algarismos
escreva com algarismo, escreva com números, tá? Não use palavras, só números. O valor correspondente de cada caso, 10 milhares. Como é que eu vou escrever 10 milhares com números? 8 centenas. Volta lá, ó, aqui, volta no quadro valor de lugar, faz um quadro valor de lugar aí no seu caderno, no cantinho, para você fazer bem bonitinho, tá bom? E 5 unidades. Você vai escrever cada um aí no seu cantinho. Para descobrir qual é o número, pode-se fazer uma adição e aí você vai fazer a adição. Depois que você encontrar os valores, você vai colocar eles aqui e vai fazer aquela adiçãozinha, tá bom? E qual é a ordem da grandeza desse número? Ordem da grandeza. A professora já falou sobre isso, ordem de grandeza. Se ela está na casa das dezenas de milhar, unidades de milhar, centena, dezena, unidade simples, tá bom? E escreva como se lê este número. O número que você encontrou aqui em cima, que a Beatriz fez a charada, você vai escrever ele aqui, como se lê, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem. Beijos e abraços.